O livro de Gênesis de fato nos ensina. Abraão tomou outra esposa chamada Quetura. Gênesis capítulo 25, versículo 1. Após a morte de Sara, sua primeira esposa, o patriarca se casou novamente com Quetura, que lhe deu 6 filhos. Ela lhe deu Zimrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Gênesis capítulo 25, versículo 2. Isso é tudo o que a Bíblia diretamente nos revela sobre essa mulher que compartilhou os últimos anos de vida de Abraão. No entanto, sua verdadeira posição é debatida. Ela realmente era sua esposa ou apenas sua concubina? No livro de Crônicas, ela é de fato descrita como uma concubina. Os filhos de Quetura, concubina de Abraão. 1 Crônicas capítulo 1, versículo 2. Agora, na tradição bíblica, a concubina, embora não seja uma esposa legal, mantinha um relacionamento contínuo e exclusivo com um homem. Dava-lhe filhos, mas permanecia em posição inferior à esposa real. Portanto, parece que Quetura começou como concubina de Abraão antes de ser considerada posteriormente sua esposa, o que explicaria a menção dupla nas Escrituras. De qualquer forma, está claro que ela não tinha o mesmo prestígio e dignidade como o povo escolhido de Sara tinha. A Bíblia não lhe concede a mesma honra que a verdadeira matriarca da linhagem de Abraão, Sara. Ouçamos o que o apóstolo Pedro diz sobre Sara. Sara obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês se tornaram filhas dela se fizerem o que é certo e não cederem ao medo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. Sara continua a ser o modelo bíblico de esposa segundo o coração de Deus, cheia de valor e fé. Nada disso é dito sobre a humilde Quetura. No entanto, apesar de sua posição humilde como segunda esposa, Quetura participou do plano providencial de Deus ao dar à luz 6 filhos de Abraão. E esses filhos se tornariam ancestrais de tribos árabes estabelecidas a leste da terra de Israel. Assim, os descendentes de Quetura estão intimamente ligados à história do povo escolhido. Em particular, a Escritura nos diz que a tribo dos midianitas teve origem no filho Midian, nascido de Quetura. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Eudaá. Todos esses eram descendentes de Quetura. Gênesis capítulo 25, versículo 4. Essa tribo dos midianitas teria laços próximos com Israel, já que, fugindo do Egito, Moisés encontraria refúgio na terra de Midian. Moisés fugiu de Faraó e foi viver em Midian, onde se sentou junto a um poço. Êxodo capítulo 2, versículo 15. Nada é insignificante ou secundário perante os olhos do Senhor. Ouçamos o que o apóstolo Paulo diz. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as coisas desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 28. Sim, o plano de Deus frequentemente se cumpre através dos pequeninos, dos fracos, daqueles que o mundo não vê. Assim como Quetura acolhendo Abraão e dando à luz aos filhos da promessa divina, todos somos chamados a acolher humildemente e com confiança o papel único que o Senhor deseja nos confiar. Nada acontece por acaso na história da salvação. Todos são preciosos aos olhos de Deus e chamados a servir, em seu lugar, a vinda de seu reino de amor. Certamente, na imagem de Quetura, às vezes podemos nos sentir relegados ao plano de fundo, ignorados ou desvalorizados aos olhos dos homens. Mas mantenhamos nossos olhos fixos em Cristo. Aquele que se fez servo de todos nos revela o valor infinito de cada ato de amor realizado com humildade e doação de si mesmo. Nada é pequeno quando vivido em união com Ele. Ouçamos as palavras de Jesus. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Mateus capítulo 10, versículo 42. Sim, em Cristo, o menor ato de serviço adquire valor eterno. Unidos a Ele, até a existência mais humilde se torna frutífera para o reino de Deus. Como Quetura, acolhamos com confiança a parte que o Senhor deseja nos confiar. Ofereçamos a Ele o que somos, por mais limitados que sejamos. Com simplicidade de coração, ouçamos o Espírito Santo para discernir como Deus quer nos usar. Onde o olho humano vê apenas fraqueza, o olhar divino já contempla a maravilha que Ele pode realizar em nós e através de nós. Tenhamos a coragem de ter confiança. Meditemos sobre Quetura, a figura de Quetura, uma mulher humilde e discreta, mas tão preciosa para o plano de Deus.
Que seu exemplo nos ajude também a acolher com confiança a missão única que o Senhor deseja nos confiar. Sigamos em frente com confiança e alegria no caminho diante de nós, nunca desanimados. Depois de meditar sobre a figura discreta de Quetura e o papel que Deus lhe confiou, vamos agora tentar iluminar alguns aspectos mais misteriosos relacionados a esta mulher. De fato, a Escritura permanece muito elíptica sobre suas origens e identidade exata. Inúmeras perguntas têm animado comentaristas bíblicos ao longo dos séculos. Vamos examiná-las com prudência, em espírito de pesquisa humilde e confiante. Primeiro, um debate recorrente diz respeito à possibilidade de Quetura ser, na verdade, apenas outro nome para Agar, a serva egípcia que deu a Abraão um filho chamado Ismael. Vamos recapitular brevemente o relato bíblico. Após anos de esterilidade, Sarai, a esposa de Abrão, deu a ele sua serva Agar como concubina para dar-lhe um filho. Agar concebeu um filho a quem Abrão chamou de Ismael, Gênesis 16. Mas mais tarde, Sarai, agora chamada Sara, ficou com ciúmes de Agar e pediu a Abrão que a banisse, juntamente com seu filho. Deus então permitiu esse teste doloroso. Gênesis 21. Agora, Quetura aparece na narrativa bíblica apenas após a morte de Sara, como a nova esposa de Abraão e mãe de 6 filhos. Daí a pergunta: Quetura não poderia ser Agar retornando a Abraão após a morte de Sara? Várias pistas podem sugerir isso. Em primeiro lugar, Agar e Quetura nunca são mencionadas juntas, e o destino posterior de Agar permanece desconhecido após sua expulsão a pedido de Sara. Além disso, o próprio nome Quetura significa incenso, perfume ou perfumado em hebraico. Poderia ser um título honorífico dado a Agar após seu retorno, como recompensa por sua fidelidade. Alguns pais da igreja, como João Crisóstomo, já defendiam essa posição. Para eles não havia dúvida de que Agar, após um período de provação, foi reintegrada na casa de Abraão sob o nome de Quetura, em um espírito de reconciliação e unidade. No entanto, outros exegetas destacam que nada no texto bíblico identifica formalmente Agar com Quetura. Seus filhos também são diferentes, o que parece incompatível com a ideia de que se trata da mesma pessoa. Além disso, isso seria a única ocorrência na Bíblia de um personagem que muda completamente de identidade. Portanto, faltando certeza nas Escrituras, a identificação de Quetura com Agar só pode permanecer como uma hipótese atraente, mas não verificável. O debate exegético permanece aberto entre os defensores de ambas as posições. Quando em dúvida, é melhor não decidir muito rapidamente o que escapa ao nosso conhecimento. No entanto, quer Quetura seja Agar ou outra mulher, o significado teológico permanece o mesmo. Essa esposa de segunda classe simboliza a eleição divina, que pode bater à porta de todos, mesmo daqueles que não esperamos. Ela inaugura uma posteridade de bênção mais ampla do que a descendência legítima. Nesse sentido, sua identidade importa menos do que a promessa que ela carrega. Outro aspecto misterioso sobre Quetura: a Bíblia permanece em silêncio sobre suas origens, raça e povo. Novamente, hipóteses têm proliferado ao longo dos séculos para preencher esse silêncio bíblico. Vamos tentar discernir algumas delas, sem esquecer os limites da especulação. Uma primeira pista concebível é que Quetura também veio da região de Canaã como Sara, a primeira esposa de Abraão. Antes de seu chamado, Abrão realmente viveu entre os cananeus. Ele poderia, portanto, tê-la escolhido entre o mesmo povo. Outros pensam em uma origem próxima, mas distinta, como os arameus. Mas outros exegetas preferem uma procedência do Oriente Médio. Quetura pode ter vindo da Península Arábica, onde alguns de seus filhos, como os midianitas, estavam localizados. Seu pacto então marcaria a entrada dos povos daquela região na bênção de Abraão. Alguns pais da igreja, como Agostinho, acreditam que Quetura pode ter vindo de terras ainda mais distantes, como a Etiópia ou o sul do Egito. Sua posteridade evocaria assim a universalidade da salvação em Jesus Cristo, estendendo-se a toda a humanidade. Finalmente, como vimos acima, o próprio nome Quetura significa incenso ou perfume em hebraico. Alguns deduzem disso uma origem ligada a regiões produtoras de especiarias, como a Arábia ou o Iêmen. Aqui também, isso permanece no nível da conjectura. Alguns exegetas e teólogos, desde os primeiros séculos cristãos, propuseram a ideia de que Quetura poderia ter sido uma mulher de pele negra, de origem africana. Essa hipótese se baseia principalmente no fato de que vários dos filhos que Quetura deu a Abraão têm nomes associados na Bíblia a povos do sul, potencialmente de pele negra. Isso ocorre com Midian,
ancestral dos midianitas, localizado por alguns no noroeste da Arábia, ligado a populações africanas. Já no século IV, São João Crisóstomo via Quetura como uma etíope, ou seja, uma mulher da Núbia, uma região ao sul do Egito Antigo. Segundo ele, Quetura seria, portanto, uma esposa das nações, em oposição à matriarca legítima Sara, do povo escolhido. Mais recentemente, alguns exegetas contemporâneos também associam Quetura aos cusitas, um povo núbio apresentado como de pele negra na Bíblia. Seu pacto com Abraão anunciaria a futura integração das nações africanas na bênção divina. Embora atraente, essa hipótese de uma Quetura negra permanece, no entanto, não verificável e puramente conjectural, já que a Bíblia não fornece informações explícitas sobre a cor de pele de Quetura. Alguns até a criticam como uma projeção anacrônica de categorias raciais modernas em um texto antigo. Em qualquer caso, o debate em torno de uma possível origem africana para Quetura mostra que essa figura misteriosa sempre foi associada a uma eleição divina universal, indo além do contexto do povo escolhido para abranger toda a humanidade. No final deste panorama, devemos admitir que as origens étnicas de Quetura permanecem obscuras devido à falta de detalhes nas escrituras. Mas o essencial não está em outro lugar. Mais do que uma raça específica, Quetura representa uma eleição divina inesperada, uma graça de integração oferecida além das fronteiras usuais. Sua identidade misteriosa reflete a universalidade da revelação. Assim, a pessoa de Quetura permanece cercada por áreas sombrias que estimularam a reflexão exegética, mas resistem às nossas categorias. É um convite à humildade. A palavra de Deus mantém aspectos que escapam ao nosso entendimento. A Escritura não revela todas as suas riquezas de uma só vez. Devemos progredir pacientemente, sem forçar os textos em estruturas predefinidas. Portanto, devemos ser cautelosos com teorias arriscadas. Mas também devemos receber esses mistérios bíblicos como um chamado para explorar continuamente os tesouros da revelação. O Espírito Santo gradualmente nos introduz na compreensão das Escrituras, se nos aproximarmos delas com um coração humilde e dócil. A plena clareza nos será dada na Jerusalém Celestial, quando vermos Deus face a face. Enquanto isso, vamos caminhar na luz que nos é oferecida, dando graças. Após esta reflexão sobre o enigma representado por Quetura, vamos agora voltar nossos corações para o Senhor Jesus. Ao meditar sobre essa figura misteriosa, realmente tocamos nos limites de nossas capacidades investigativas. Quanto mais mergulhamos na Escritura, mais o mistério cresce, nos levando de volta à nossa condição de criaturas diante do Criador. Somente Cristo é a chave que desbloqueia totalmente os tesouros da revelação. Ele, a palavra encarnada, que revela o significado último de toda a Escritura. Ele é a sabedoria e a verdade descidas para a nossa noite. Se Quetura nos escapa em parte, Cristo se tornou totalmente conhecível ao se tornar um de nós. Como o prólogo do Evangelho de João afirma, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João capítulo 1, versículo 18. Sim, qualquer meditação no Antigo Testamento deve nos remeter a Cristo, que é a pedra angular, o coração e o cume de toda a história sagrada. Vamos contemplá-lo incessantemente. Vamos ouvir estas outras palavras do prólogo de João. A lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. Todo o mistério de Quetura, toda a revelação do Antigo Testamento, é apenas figura e preparação para a plena manifestação de Deus em Jesus, a palavra feita carne para nossa salvação. Amados, vamos ficar fascinados por esse mistério de amor incompreensível. Deus se aproximando, saindo de sua inacessibilidade para se tornar visível, tangível, conhecível em Jesus Cristo. O Deus infinito se faz um pequeno filho. O insondável assume um rosto humano. A luz não criada entra em nossa escuridão. Tal é a boa notícia, o coração de nossa fé. Sim, neste dia, vamos louvar, abençoar, adorar o Senhor pelo presente inestimável da encarnação. Que graça indescritível! Meus amigos, a humilde Quetura nos remete a Cristo, que sozinho satisfaz plenamente nossa sede de verdade. Meditar na Escritura nos faz ansiar por Ele, que é o seu cumprimento vivo. Em ti se revelam as promessas da antiga aliança. Tu és a luz que ilumina a Escritura e a faz ganhar vida para nossa salvação. Bendito sejas, amor crucificado, que incessantemente se entrega. Amém.